meus irmãos, minhas irmãs, estamos vivendo este mês abençoado, mês de março, mês de São José. Vivendo este mês e mesmo em meio aos desafios do tempo presente, deste já um ano em que nós vivemos os desafios da pandemia, nós queremos mergulhar no mistério de Deus, na graça que Deus nos dá neste tempo. Queremos, neste mês de março, aprofundar, meditar sobre a figura de São José, este grande homem, este grande santo, padroeiro da Igreja Universal. Sabemos que o Papa Francisco proclamou este ano como o ano de São José, ou como alguns chamam, o ano josefino, que se abriu no dia 8 de dezembro do ano passado e que se prolongará até 8 de dezembro deste ano de 2021. E por qual motivo? Porque em 8 de dezembro de 1870, e portanto há 150 anos, São José foi proclamado padroeiro da Igreja Universal pelo Papa Pio IX. Sabemos que o Papa Francisco é muito devoto de São José, menciona isso de diversas maneiras, e aproveitou esta ocasião dos 150 anos da proclamação de São José como padroeiro da Igreja Universal para proclamar um ano de São José, um ano josefino. E nós queremos entrar nesse espírito, queremos conhecer melhor São José a partir da carta apostólica escrita pelo Papa Francisco em ocasião deste ano. Uma carta apostólica chamada Patris Corde, ou seja, coração de pai. E aqui nós já temos a chave de leitura para esta carta apostólica daquilo que o Papa quer nos apresentar. São José como pai de Jesus, mas também que exerce essa paternidade em relação à igreja e que nos ensina a também nos tornarmos pais a partir do seu modelo. Fazendo uma breve introdução sobre a carta do Papa Francisco, o Papa inicia a sua carta fazendo algumas menções bíblicas, em que ele coloca em evidência primeiro esse coração de pai. São José é, antes de tudo, nas Sagradas Escrituras, o pai adotivo de Jesus. São José, que é também o humilde carpinteiro, o homem justo, que está pronto a cumprir a vontade de Deus e cumpre a vontade de Deus obedecendo plenamente à lei, mas também obedecendo às inspirações que Deus lhe dá através dos sonhos, através das revelações recebidas de Deus. São José, aquele homem que tem a coragem de assumir a paternidade, aquele homem que assume a sua responsabilidade, assume a paternidade de Jesus e que assume todas as consequências dessa sua decisão. Mas não só. Se por um lado São José ele assume a paternidade de Jesus, por outro lado ele reconhece plenamente que aquele filho não é seu. E como ele faz isso? Ele faz isso, antes de tudo, não colocando em Jesus o seu próprio nome, o que era comum na época de Jesus, mas ele coloca em Jesus o nome que o anjo revelou. Ele será chamado Jesus. E São José coloca naquele menino o nome revelado pelo anjo, como a dizer, esse filho não é meu, esse filho pertence a Deus. E não só, São José também oferece Jesus no templo, mas um sinal dessa sua postura de que assume a paternidade, mas oferece, reconhece que aquele filho pertence a Deus. Finalmente, o Papa, ainda na introdução desta carta, ele mostra esse José que vive escondido em Nazaré, também por ordem do anjo, também em obediência ao anjo. Vive escondido em Nazaré. Aliás, ele antes se coloca como imigrante, como forasteiro, tem que fugir para o Egito, e quando ele volta, ele não volta para a sua terra, mas volta para Nazaré, porque assim indicou o Senhor em sonho a ele. Ora, a este ponto o Papa Francisco faz a menção a tantas pessoas que
para nós passavam desapercebidas e que com o tempo da pandemia se tornaram tão importantes. Pessoas comuns, pessoas escondidas, pessoas como enfermeiros, médicos, mas também quem faz a limpeza das ruas, quem cuida da segurança pública, os entregadores, pessoas que se tornaram tão importantes neste tempo, os farmacêuticos e assim por diante. O Papa menciona para dizer, assim como José que viveu escondido em Nazaré, mas teve um papel tão importante na salvação, a nossa vida, no fundo, ela vai sendo tecida através de pessoas comuns e escondidas, mas que são essenciais para a nossa existência. Assim diz o Papa. São José lembra-nos que todos aqueles que estão aparentemente escondidos ou em segundo plano têm um protagonismo sem paralelo na história da salvação. A todos eles dirijo uma palavra de reconhecimento e de gratidão. Feita esta introdução, o Papa então começa a discorrer sobre 7 características da paternidade de São José. E que nós queremos também ir passando cada uma dessas características. Faremos isso em mais de um vídeo. E neste primeiro vídeo queremos tocar nas primeiras características que o Papa coloca como características dessa paternidade de São José. A primeira delas, São José, o Pai amado. O Pai amado. A grandeza de São José, como nós sabemos na Sagrada Escritura, é a grandeza de ser o esposo de Maria e de ser o pai de Jesus. São José aparece como esse homem que está em relação à obra de salvação, está em relação a Nossa Senhora, está em relação a Jesus. E essa é a sua grandeza. O Papa cita um trecho do Papa Paulo VI, de São Paulo VI, em que ele diz o seguinte: a sua paternidade, a paternidade de São José, se exprimiu, começa a citação, em ter feito da sua vida um serviço, um sacrifício ao mistério da encarnação e à conjunta missão redentora, em ter usado da autoridade legal que detinha sobre a Sagrada Família para lhe fazer dom total de si mesmo, da sua vida, do seu trabalho, em ter convertido a sua vocação humana ao amor doméstico, na oblação sobre-humana de si mesmo, do seu coração e de todas as capacidades no amor, colocado ao serviço do Messias, nascido na sua casa. Ora, esse pai amado, na verdade, é um pai que ama, é um pai que ama a Virgem Maria, que ama Jesus. Mas, antes de tudo, ama o plano de Deus, a revelação divina, ama Deus. E porque ama a Deus, ele se torna também muito amado. São José vai ser esse homem tão amado na história, em toda a história da Igreja, porque nele se vê essa característica forte de oblação, de sacrifício, de serviço, de alguém que está pronto a cumprir a vontade de Deus e está pronto a colaborar em tudo com a obra de salvação. Por isso, os fiéis de todos os tempos sempre recorreram a José. Qual é uma frase bíblica do Antigo Testamento que sempre foi usada na Igreja em relação a São José? É aquela frase lá do livro do Êxodo, quando o povo vivia uma grande carestia e o faraó do Egito, que era o único que tinha ainda muitos recursos, muitas reservas de alimentos, dizia para todo o povo que o buscava: ide a José, que não era o São José, obviamente, era José, o filho de Jacó, mas ide a José.
A igreja tomou essa expressão do Antigo Testamento para aplicá-la ao São José, que se torna a imagem desse José do Egito. Na verdade, José do Egito era uma imagem daquilo que seria São José. Um homem a quem Deus deu tanta graça, tanto amor, e que distribui essa graça e esse amor para todos nós, para todos os que têm fé, para todos os que recorrem à sua intercessão. Ide a José, um sinal de confiança da igreja, dos fiéis e cada um de nós em relação a esse grande santo. Segunda característica de São José, colocada pelo Papa Francisco, Pai na ternura. Falamos do Pai amado, agora o Pai na ternura. É belo nós olharmos para José como esse homem que foi concretamente para Jesus um sinal da ternura de Deus. O Papa Francisco chega a dizer que Jesus viu em José a ternura de Deus, a ternura divina, porque José tornou-se a expressão concreta da ternura do Pai para a vida de Jesus. E aí nós não podemos não nos remeter à ternura do próprio Deus. O Papa Francisco ama muito falar de Deus como o Deus terno. E Deus é terno. Deus é cheio de ternura por nós. Uma ternura que contrasta com as nossas fraquezas, com a nossa ingratidão, com o nosso pecado, mas que não muda a ternura de Deus. Não muda a ternura de Deus em relação a nós. Ao contrário, Deus, porque é eterno, porque é pleno de ternura, Deus, ele cumpre os seus desígnios através das nossas fraquezas e apesar das nossas fraquezas. Como é importante, vai dizer o Papa Francisco nessa parte, que cada um de nós seja capaz de aceitar com ternura as próprias fraquezas. Aceitar com ternura as próprias fraquezas, não para permanecer nelas, mas para conhecer a ternura de um Deus que nos perdoa através, sobretudo, da confissão. Vivemos este tempo de Quaresma, tempo muito propício para conhecer mais profundamente a ternura de Deus. Conhecer a ternura de um Deus que perdoa. E é interessante que no Brasil, atualmente, em alguns lugares existem restrições acerca da celebração eucarística, né? Nós nunca imaginamos que poderíamos estar vivendo isto de novo, mas permanece aberta aquela porta, aquela janela do atendimento pessoal, da confissão. Não perca a oportunidade de descobrir você, especialmente que não possa neste momento viver a celebração eucarística por causa de restrições de leis. Não deixe de aproveitar esse lado aberto de Jesus, que é a confissão, o seu perdão derramado na confissão, e a qual você pode buscar, sim, neste tempo. A confissão se torna um lugar privilegiado para conhecer a ternura de Deus. Cito o Papa Francisco. A vontade de Deus, a sua história e o seu projeto passam também através da angústia de José. No meio das tempestades da vida, não devemos ter medo de deixar a Deus o timão da nossa barca. Por vezes, queremos controlar tudo, mas o olhar dele, o olhar de Deus, vê sempre mais longe. Veja só. O Papa nos faz enxergar também, falando da ternura, a angústia de São José. E claro que São José, sendo um homem, sentiu muita angústia. Primeiro ele se encontrou diante de uma mulher que estava grávida e que ele sabia que o filho não era dele. E que era a mulher prometida em casamento a ele, era a noiva dele. Depois ele deve deixar a sua terra e ir para o Egito. Quando volta do Egito, ele deve ir para uma cidade que não era sua, Nazaré. São José vive essa angústia,
Mas o Papa diz, é no meio das tempestades da vida que nós temos a oportunidade de dar o controle da nossa vida a Deus. Então não sou mais eu que controlo tudo. É Deus quem controla, é Deus quem conduz, é Deus quem dá a direção. E isso nós precisamos aprender de São José. Mas seremos capazes disso se conhecermos que Deus é eterno, que Deus é pleno de ternura em relação a nós. Isso nos faz confiar, isso nos faz nos abandonar no Senhor. Mas passemos à terceira característica sobre a qual nós queremos falar hoje, aí nós já encerramos este vídeo e deixamos as demais características para os vídeos sucessivos. São José, pai na obediência, ou podemos dizer o pai obediente, pai na obediência. O Papa Francisco nos faz ver duas características da obediência de São José. Ele obedece a Deus, ele obedece à lei de Deus, e aí nós vemos esse São José que realiza a circuncisão de Jesus, que vai com Maria para a sua purificação 8 dias após o parto, como prescrevia a lei. Vemos esse José que oferece Jesus no templo, né? A oferta do primogênito também, outra prescrição da lei. Mas o São José, obediente à lei de Deus, é também um homem obediente às inspirações divinas. E aqui nós vemos a dimensão dos sonhos. Com São José, Deus se revelou através dos sonhos. Na nossa vida, Deus pode se revelar através de tantas coisas. Todos nós, se formos atentos, vamos perceber que Deus dá as suas inspirações, que Deus ilumina as nossas decisões, a nossa vida. E vai caber a nós querer obedecer, querer sermos dóceis às inspirações divinas ou não, ou nos fecharmos e dizermos não a Deus. São José foi obediente, mesmo angustiado, como acabamos de mencionar, mesmo vivendo conflitos, mas ele vai ser um homem que obedece prontamente. E nós vemos isso nas Sagradas Escrituras em ao menos 4 ocasiões, em 4 sonhos. Quais são os 4 sonhos de São José? O primeiro de todos, quando ele, pensando o que é que eu faço diante dessa mulher grávida e sei que o filho não é meu, ele tem aquele sonho em que Deus lhe diz, não tenha medo de receber Maria como tua esposa. O primeiro sonho, a primeira obediência. Logo depois, o anjo também Deus vai também revelar-se a ele em sonho, indicando que ele possa ir ao Egito, que ele fuja para o Egito, porque Herodes quer matar aquela criança. E ele prontamente obedece, foge ao Egito. Terceiro sonho, quando Deus, em sonho, diz a ele, pode voltar para Israel, porque Herodes morreu. Ele volta. E o quarto sonho, quando ele tem que mudar, provavelmente, o destino final, né, da sua viagem, e ao invés de ir para a sua terra natal, para Belém, para Jerusalém, ele vai para Nazaré, porque também em sonho Deus lhe diz que ele vá para Nazaré, que ele vá para Galileia, e aí ele vai para Nazaré. Veja só, esse homem que obedece, esse homem que não só cumpre a lei de Deus, mas que é atento às inspirações divinas e que obedece a cada uma das inspirações divinas, permitindo que Deus realize a sua vontade na sua vida. E é isso, meus irmãos, que nós precisamos aprender de São José. Não nos acontentemos em decidir a nossa vida de qualquer jeito, em nos conduzir de qualquer forma, mas sejamos atentos às inspirações de Deus. Sejamos atentos ao que Deus quer de nós em cada singular situação, em cada momento da nossa vida. O Papa nos diz, ainda falando da obediência, que essa obediência de José a Deus ensinou também Jesus acerca da obediência. Sim, porque as Escrituras dizem que Jesus era submisso aos seus pais, lá em Lucas 2,51. E nós conhecemos aquela passagem belíssima de Jesus no Getsêmani,
no Horto das Oliveiras, quando Jesus diz: Pai, afasta de mim este cálice, mas não se cumpra a minha vontade, mas a tua. Jesus, o obediente por excelência. Como não imaginar Jesus que criança vê o seu pai tomando as decisões em obediência a Deus? Você que é pai, você que é mãe, mas também você que é filho, aprenda o caminho da obediência. É um caminho belo, um caminho de salvação, um caminho de libertação do nosso querer dominar tudo, controlar tudo e saber tudo. Nós não sabemos nada, nós precisamos ouvir a Deus, precisamos seguir a voz de Deus. Encerro aqui este primeiro vídeo, refletindo sobre a carta apostólica Patris Corde do Papa Francisco, neste ano de São José, refletindo sobre este grande homem, refletindo sobre cada uma dessas características. Na próxima semana, no próximo vídeo, nós vamos ter a oportunidade de continuar e vamos então conhecer São José, que é pai no acolhimento, e São José, que é pai com coragem criativa. Deus abençoe você. Feliz tempo de São José, feliz tempo de Quaresma e desde já uma Santa Páscoa após este tempo quaresmal. Shalom.